Tudo bem, meus amigos. Então, vamos dar início agora ao estudo, à revisão, né? Nós vamos começar por Apocalipse 18, depois vamos entrar em Apocalipse 19, que foi o estudo principal da, da última videoaula, né? Então, na videoaula, capítulo 18 foi falado assim, pouca coisa, que nós vamos ler todo o capítulo e nós vamos comentar os pontos principais, tá bom? Depois vamos passar para o capítulo 19, vamos fazer a mesma coisa, ok? Então, convido você a fazer uma oração comigo, agora que vamos estudar a Bíblia, né? Precisamos do auxílio divino, então vamos orar. Senhor nosso Deus, nesse momento que vamos estudar a Tua Santa Palavra, nós pedimos, Pai, acompanhando os Teus santos anjos, para que nos ajudem na compreensão dela e do Teu Santo Espírito também, nos dando entendimento, porque só Ele é que pode nos ajudar a entender a Tua Palavra, porque a Bíblia fala de coisas espirituais e nós não entendemos naturalmente as coisas espirituais. Por isso pedimos a companhia do Teu Santo Espírito, para que nos dê entendimento, inteligência, sabedoria espiritual, para que possamos compreender tudo que vamos estudar aqui. E que esse estudo venha fortalecer a nossa fé no Senhor e na Tua Santa Palavra, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem. Capítulo 18 do livro do Apocalipse, ele fala sobre o anúncio da queda de Babilônia, né? Nós já estudamos sobre Babilônia no capítulo 17, especialmente, né? No capítulo 17, ele faz uma descrição dessa Babilônia, que nós identificamos como sendo um sistema religioso de falsa adoração a Deus, que é composto pela Igreja Mãe e por suas por igrejas filhas, né? Por suas filhas, né? As igrejas filhas, no caso, né? E aí, lá no capítulo 14 do livro do Apocalipse, nós também já estudamos sobre as três mensagens angélicas. E quando nós chegamos aqui, a partir do verso 6, nós encontramos a primeira voz, que é a primeira mensagem angélica, e a segunda voz e a terceira. Eu quero destacar aqui a segunda voz porque ela anuncia a queda de Babilônia, né? O verso 8 diz aí: seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, segundo a mensagem angélica, ela anuncia a queda dessa grande Babilônia, ou seja, desse falso sistema religioso que leva, em vez de levar as pessoas a adorarem a Deus, leva as pessoas a adorarem Satanás, tá? Interessante é que a primeira e a terceira mensagem angélicas, ela é dito dela, né, que ela foi anunciada com grande voz. Aqui, ó, a primeira mensagem, o anjo fala, né, em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, quando chegar na hora do seu juízo. É dito aqui também que a terceira mensagem será dada em grande voz, e eu digo será porque ainda não foi, né? Nós, quando estudamos esse capítulo, nós explicamos isso. Nós estamos no tempo da primeira e da segunda mensagem angélicas, que começaram a ser pregadas lá a partir de 1840, mas a terceira mensagem angélica ainda está para ser pregada e está aí num futuro bem próximo, né? E quando ela for pregada, então, logo depois Jesus volta. Mas na segunda mensagem não é dito que ela foi pregada com grande voz, né? E essa segunda mensagem ela começou a ser pregada no verão de 1844 e pelo
povo, né, pelas pessoas que participaram do movimento milerita, o movimento adventista, e ela foi pregada, então, até o outono de 1844, né? Por quê? Porque as igrejas protestantes, em sua grande maioria, ou sua grande maioria não, todas elas rejeitaram a pregação dessa primeira mensagem angélica. E aí, por elas terem rejeitado essa mensagem, Deus também as rejeitou. E as pessoas que participaram do movimento milerita e permaneceram fiéis à mensagem que anunciava a chegada do juízo e a volta de Jesus, né? Elas tiveram que sair das suas igrejas, elas praticamente foram expulsas, porque ah, os líderes dessas igrejas não aceitaram essa mensagem, né? Ainda levaram os membros das suas igrejas a rejeitarem também, influenciaram os membros da sua igreja a fazerem o mesmo, né? Então, eles se separaram dessas igrejas. No estudo lá do livro História da Redenção, nós vimos que foi cerca de 50 mil pessoas. E então, eles entenderam que essa segunda mensagem era para o tempo deles. E aí começaram a anunciar a queda de Babilônia. Isso foi em 1844. Nós estamos em 2023, né? E a Grande Babilônia ainda não caiu completamente, né? Isso aqui ainda não se cumpriu completamente, mas está muito próximo de se cumprir. Eu estou fazendo essa introdução aqui porque nós vamos ver agora em Apocalipse 18 que essa segunda mensagem angélica ela vai ser anunciada novamente e agora com grande voz, tá? E agora, então, nós vamos aqui para o capítulo 18, vamos voltar aqui, nós vamos ler e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Então, vamos lá. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Verso 2. Olha a mensagem desse anjo que tinha grande autoridade, né? Então exclamou com potente voz. Olha só, não é só grande voz, é uma potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, vejam que a mensagem é muito parecida, né, com a mensagem desse anjo de Apocalipse 18, muito parecida com a mensagem do segundo anjo lá de Apocalipse 14. E, na verdade, é a mesma mensagem, só que com um acréscimo. Essa parte aqui, ó. Porque lá em Apocalipse 14 é dito caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber do vinho do furor da sua prostituição, tá? Só que aqui em Apocalipse 18, quando essa mensagem for anunciada, e nós já estudamos no pequeno grupo que haverá a união da pregação dessa mensagem do anjo de Apocalipse 18, esse anjo com grande autoridade, a terra vai se iluminar com a sua glória, isso significa que essa mensagem será pregada em todo o mundo, tá? Então, essa mensagem, falando da queda de Babilônia, ela vai se unir à mensagem do terceiro anjo, que fala que quem adorar a besta e sua imagem e receber a sua marca, esse beberá do vinho do furor da ira de Deus, né? Da cólera de Deus. Então, essas duas mensagens elas vão se unir e elas vão ser pregadas como se fossem uma só mensagem, e ela será pregada
em todo mundo a todas as pessoas, e então cada um tomará a sua decisão final, né? Se ficará ao lado de Deus, ao lado de Jesus e dos seus mandamentos, ou se ficará do lado da besta e da imagem da besta, né? E receberá, então, a marca da besta. Então, vejam que haverá, nesse tempo, uma separação. Haverão dois grupos, né? Na Terra. Aqueles que receberão o selo de Deus e os que receberão a marca da besta. Sendo que será anunciado para as pessoas que essa grande Babilônia, essa grande confusão religiosa, né, que tem Satanás por trás dela, ela vai cair, tá? Então ninguém será inocente, né? Todos saberão que isso vai acontecer. Isso será anunciado a todas as pessoas. Mas Deus não força ninguém para a salvação e muito menos para a perdição, né, meus amigos? Então cada um fará a sua escolha final. E então Jesus vai terminar a sua a sua intercessão no santuário celestial. O Espírito Santo vai deixar de agir na vida das pessoas, dos ímpios, né? Ele continuará agindo somente na vida dos santos. E então vão acontecer todos os eventos ali, tudo para que Jesus então volte, né? Continuando aqui, então nós vimos que os reis da terra se prostituíram com essa grande Babilônia. Então, essa essa esse sistema de falsa adoração comandado pela Igreja Mãe, que nós já identificamos como sendo a Igreja Católica Romana, ela ela é, ela se uniu, né? O que é prostituição? É uma relação ilícita, né? Então, ela teve relações ilícitas com os reis da terra, tá? Ela também enriqueceu os mercadores da terra. Muitas pessoas ganharam dinheiro com as falsas doutrinas ensinadas, especialmente por essa igreja, né, pela Igreja Mãe, mas também por suas filhas, tá? Mas aí, olha só a mensagem de Deus para as pessoas que estão dentro da Grande Babilônia, né? No verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então, olha só a mensagem de Deus para as pessoas que estão dentro da Grande Babilônia. Deus chama essas pessoas e vai chamar com um chamado mais claro, né, vamos dizer assim, nesse tempo, né, em que estiver sendo pregada a terceira mensagem angélica, juntamente com a mensagem do anjo de Apocalipse 18, e a isso nós chamamos de o alto clamor, né? Esse será o alto clamor, já para que Jesus volte logo em seguida. Então, Deus vai chamar essas pessoas que ele chama de povo meu a se retirarem de Babilônia, para que eles não sejam cúmplices em seus pecados, tá certo? Porque se eles permanecerem em Babilônia, mesmo apesar de terem sido avisados, eles deixarão de ser inocentes, né? Eles deixarão de ser pessoas que estão sendo enganadas de forma inocente para serem cúmplices dos pecados que existem em Babilônia, tá? E eles precisam se retirar dela também para que eles não participem dos seus flagelos. Esses flagelos são aqueles flagelos que nós vimos lá em Apocalipse 16, né? Os 7 flagelos, as 7 pragas. Nós já estudamos sobre isso também. E por que que Babilônia será destruída, meus amigos? Porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. É interessante que
A Bíblia usa essa expressão dos pecados se acumulando até o céu, sempre antes de levar juízo, né, a alguma cidade. Por exemplo, ele fala isso lá de Sodoma e Gomorra, né? Ele diz que os pecados dela chegaram até ao céu, os pecados dessas cidades, né? E aí depois elas foram destruídas. Então, sempre antes, em alguns relatos bíblicos, né, antes de Deus enviar seus juízos sobre alguma cidade, é dito que os pecados dela chegaram até o céu, e isso vai acontecer novamente, não relacionado a uma única cidade, né? Mas sim a terra inteira, né? Os pecados da terra, especialmente praticados por Babilônia, se acumularão até o céu, chegarão até Deus. E então esse será o ponto final, né? Em que Deus precisará dar um basta a esses pecados, né? E por isso que depois virá o juízo, né? O juízo divino, que já será a volta de Jesus, né? Com a volta de Jesus. Verso 6 agora. Dá-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Então, meus amigos, vejam que Babilônia receberá a sua retribuição, né? Só que essa retribuição vai ser dobrado, vai ser em dobro, meus amigos, segundo as obras dela. Então, Deus vai cobrar caro de todos aqueles que fizeram parte dessa grande Babilônia, especialmente aqueles que estão lá no topo, né? Especialmente aqueles que estão na igreja mãe, né? Que comandaram essa igreja, eles serão cobrados por Deus, né? Nesse tempo, e eles receberão essa mistura, né? Dobrada, né? Então, eles receberão o juízo de Deus e será terrível para eles, meus amigos. E por que que Deus vai retribuir dessa forma, né? Porque, meus amigos, Deus quer salvar todas as pessoas, né? Lá em Timóteo, acredito, se eu não me engano, segundo Timóteo, é dito que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Não, se fosse pela vontade de Deus, todo ser humano seria salvo. Mas isso não vai acontecer. E muitas pessoas vão se perder pela influência dessa grande Babilônia, dessa confusão religiosa, desses falsos líderes, né? Desses falsos profetas. Então, essas pessoas vão se perder pelas suas escolhas, mas elas se perderão também pela influência dessas pessoas, né? Desses líderes religiosos que fizeram parte de Babilônia. E aí Deus vai colocar a perdição dessas pessoas também na conta deles, né? É por isso que eles receberão em dobro, né? A sua retribuição será em dobro. Verso 7 agora, o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. É interessante, sempre fala da luxúria, né? Luxúria, ela... Vamos ver aqui o significado de luxúria. Sempre fala da luxúria de Babilônia, né? Vamos ver aqui. Luxúria. Vamos ver o que significa. Ah, E na Wikipédia, luxúria ou lascívia é uma emoção de intenso desejo pelo corpo. Vamos ver aqui um dicionário. Olha, tem os vídeo aqui, deve ter música com esse nome. Deixa eu colocar, né? Estou vendo aqui, o dicionário. Vamos ver o que significa aqui, meus amigos. Desejo sexual intenso, lascívia, né? Comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo. Então é interessante, né, que essa palavra que está relacionada a esse desejo sexual intenso, né, a pecados sexuais, ela é relacionada
a essa igreja, né? A essas igrejas, na verdade, né? A essa grande Babilônia. E como se ela fosse, como se ela fosse, não. Ela é, né, uma grande prostituta. Nós vimos isso lá em Apocalipse 17. Ela é chamada de a grande meretriz, né? A mãe de todas as meretrizes da terra e das abominações, né, da terra. Então, esse é um dos pecados relacionados à grande Babilônia, mas é claro que não é literal, porque essa grande prostituta, ela não é uma mulher literal, né, literalmente falando, mas sim representa essas igrejas falsas, né, usadas por Satanás. Então, a gente pode dizer que essa lascívia, essa luxúria dela, né, é essa relação, como que eu falei, uma relação ilícita, né? Também prostituição na Bíblia, ela está relacionada também à idolatria, né? Então, quando as pessoas, é dito na Bíblia que quando o povo de Deus adorava outros deuses, eles estavam se prostituindo, né? Então, deve essa luxúria de Babilônia, acredito que tenha a ver também com essa questão da idolatria, né? Ela leva as pessoas à idolatria, em vez de levar a Deus. Vamos voltar aqui. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Então, olha só, é dito novamente: dá-lhe em igual medida tormento e pranto. Então, meus amigos, vejam que o sofrimento que aqueles que fizerem parte de Babilônia terão será grande, né? Eles sofrerão tormento e pranto. Verso 8: por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então, meus amigos, vejam que foi Deus quem julgou essa grande Babilônia, e é dito que em um só dia sobrevirão os seus flagelos. E aí são citadas três coisas: a morte, o pranto, o choro, né? E a fome. E é dito que ela será consumida no fogo. Olha só, guardem essa informação aqui. Babilônia será consumida no fogo. Nós vamos voltar a ela daqui a pouco. Verso 9 agora, os lamentos dos admiradores de Babilônia. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela, sobre Babilônia, né, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Olha só, novamente luxúria sendo citada, né? Quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então, olha só, aqui foi dito que Babilônia será consumida no fogo, e aqui os reis da terra estão lamentando, vão lamentar sobre Babilônia quando virem a fumaceira do seu incêndio, ou seja, ela já está queimando. Esse fogo aqui é literal? Acredito que não. Acredito que seja uma linguagem simbólica, tá? E aí representa, no caso, a destruição mesmo de Babilônia, né? Desse esse sistema religioso de falsa adoração a Deus, né? Essa confusão religiosa. Verso 10: e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Então, olha só, interessante, né? Os reis da terra que se prostituíam com Babilônia, que viveram em luxúria com ela, né? Em luxúria, né? Em pecados sexuais com ela. Eles vão lamentar Babilônia, mas de longe, conservando-se de longe. Deixa eu ficar aqui, deixa a Babilônia queimando lá, vou ficar por aqui, porque o negócio está feio, né? Olha só, pelo medo do seu tormento.
Guardem essa outra informação aqui, ó, que Babilônia será destruída em uma só hora. Isso aqui já foi falado aqui em cima, né? Aqui foi dito em um só dia, né? Mas guardem essa informação aqui, ó. Os reis da terra vão dizer em uma só hora chegou o teu juízo. Muito bem, então esses daqui foram os reis da terra que se lamentaram. E aqui nos primeiros versos, foi dito aqui no verso 3, né, que com ela se prostituíram os reis da terra. Então, nós vimos agora o lamento dos reis da terra. Desculpa. É dito também que os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Agora nós vamos ver o lamento dos mercadores da terra. Vamos voltar lá. Vem só um minuto aqui. Eu vou tomar uma água aqui rapidinho, tá bom? Ok, voltando aqui. Agora quem vai lamentar são os mercadores da terra, olha só, a partir do verso 11. E sobre ela, sobre Babilônia, né? Choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Então vejo que o lamento dos mercadores da terra pela destruição de Babilônia não é em si pela destruição dela, mas é porque eles vão ter prejuízo com isso. Já ninguém compra sua mercadoria. E aí é citado várias coisas aqui, né, como suas mercadorias. E eu creio que isso aqui também é, seja simbólico, né? É, mas é interessante que aqui cita a púrpura e a escarlata, que são as mesmas cores utilizadas pela grande prostituta de Apocalipse 17, que representa a Babilônia, né? Aqui, ó. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, verso 4, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Acho que aqui cita também, né? Olha só, ouro, pedras preciosas, aqui, e pérolas também, ó. As mesmas coisas que são atribuídas a essa grande prostituta lá em Apocalipse 17, né? Mas são citadas outras coisas também. Como é que eu entendo isso aqui, meus amigos, os mercadores da terra? Eu entendo como sendo a prática da venda, vamos dizer assim, da venda da salvação, né? Isso daí foi iniciado com a Igreja Mãe, né? A Igreja Católica Romana. Se você pesquisar aí na internet indulgências, né? Você vai ver que essa igreja, desde a Idade Média, né, vendia ali indulgências, né, que seria o perdão dos pecados, vendia terreno no céu. E aí hoje nós vemos essas mesmas práticas de venda, né, com as coisas sagradas, né, dentro das igrejas protestantes, evangélicas, né, dentro das igrejas cristãs. Então, você vê ali sendo vendido água, lenço,
Enfim, não se vende o perdão ali no caso, mas se vende outras coisas ali que, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Então, eu creio que os mercadores da terra são todos aqueles que se beneficiam com a venda dessas coisas, né? Dentro das igrejas, tá? Então, esses lamentarão a queda de Babilônia, pelo prejuízo que terão com isso, né? Verso 14 agora, e mais uma coisa interessante, né? Que é dito que até almas humanas são vendidas por esses mercadores da terra, né? Ou seja, até não, não, não sei exatamente sem explicar, mas creio que, não sei, pode estar relacionado aí à perdição das pessoas mesmo, né? Essas coisas são, as pessoas são vendidas, talvez se relacionando à perdição, não sei. Mas é interessante porque ela faz uma diferença aqui dos escravos, né? Que são pessoas também, e é citado as almas humanas. Verso 14 agora, o fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. É uma exclamação, né? E todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Olha só, interessante, né? Os mercadores da terra, eles também vão se conservar de longe. Vocês vão ver Babilônia sendo destruída, mas de longe, né? Que é para não sobrar para eles. Porque pelo medo do seu tormento também, o mesmo motivo dos reis da terra. Então eles vão chorar, vão prantear, e eles vão falar ai, ai da grande cidade, igual aos reis da terra, né? E é interessante que essa descrição daqui que ele faz de Babilônia é a mesma de Apocalipse 17, que nós acabamos de ver. Vou voltar aqui. Apocalipse 17:4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Vejo que é a mesma descrição. Ó. A grande cidade, que é Babilônia, né, estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. A mesma descrição, ou seja, está falando da mesma mulher, né, da grande prostituta da Babilônia, né? Então vejo que o capítulo 18, ele é uma continuação de Apocalipse 17, porque lá no 17 ele já começa a descrever essa queda de Babilônia, a destruição dela, tá? Nós vamos já ver esse verso lá. Mas vamos continuar aqui. Verso 18. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Essa cidade é Babilônia, tá? Vejo que ela continua queimando aqui, né? Vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? A grande cidade, aliás, é Babilônia, né? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. É a terceira vez que é dito que Babilônia foi destruída em uma só hora. Se isso aqui for no sentido profético, né? Uma hora profética é igual a 2 semanas literais, né? Ou então, se for literal, é uma hora mesmo.
Verso 20 agora, exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, essa queda de Babilônia, essa destruição de Babilônia é um motivo de exultação, né, de alegria para os céus e para os santos, né, para os apóstolos e profetas. Por quê? Porque Deus julgou Babilônia, né, julgou a causa do seu povo. Capítulo 18 agora, a ruína de Babilônia é completa e definitiva. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Olha só. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Olha só, meus amigos, aqui a parte final, né? É dito que os mercadores, aqueles que viveram ali se beneficiando com essas vendas, né, relacionadas à Grande Babilônia, eles foram os grandes da terra. É interessante que lá na descrição do sexto selo, né, é dito que na volta de Jesus, os grandes, os reis, os poderosos, né, os grandes, eles pedirão a morte, né? Quer ver? Vamos ver aqui esse texto, Apocalipse 6, né? Fala dos selos. Aqui o sexto selo. Aqui, ó. Os reis da terra. Olha só que interessante, né? Os reis da terra que se prostituíram com Babilônia também. Os grandes, que aqui em Apocalipse 18 é dito que são os mercadores, ó. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Olha só que interessante, né? Os comandantes, também os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes e vão pedir a morte quando Jesus estiver voltando, né? Então, esses homens aqui, ó, que se relacionaram com a Grande Babilônia, eles vão receber a recompensa deles também, né? A retribuição deles pelos seus pecados, né? E aí, no último verso desse capítulo, é dito que nela, né, em Babilônia, se achou o sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Então, aqui está falando dos, das milhares de vidas, né? Se não, eu acredito que passa da casa dos milhares, acredito que chega na casa dos milhões de vidas que foram tiradas por meio de Babilônia, né? Que matou muitos dos santos, né? Dos justos, profetas. E interessante que é dito aqui que em Babilônia se achou o sangue de todos que foram mortos sobre a terra, como se ela fosse responsável também pela morte de todos os demais seres humanos, né? Então, meus amigos, assim concluímos, né, capítulo 18, que ele é uma continuação do capítulo 17, e nós vimos aqui não só o anúncio, né, o anúncio da destruição de Babilônia lá no 17. Aqui no 18 nós já vemos a conclusão dessa destruição, né, a destruição em si da Grande Babilônia. Ok? Então, muito interessante, né, esse capítulo. E como nós vimos, isso aqui está no futuro, mas no futuro próximo, né? Ah, faltou mostrar uma coisa, né? Aliás, deixa eu, para terminar, citar duas coisas aqui, ó. Aqui é dito que todas as nações foram seduzidas pela feitiçaria de Babilônia. Então, meus amigos, olha só, isso aqui é muito interessante porque a feitiçaria é um pecado que é abominável para Deus, né?
Por que que é abominável para Deus? Porque a feitiçaria leva as pessoas a um contato direto com os demônios, tá certo? Então, essa grande Babilônia, né, formada pela Igreja Mãe, pelas suas filhas, elas levam as pessoas, elas seduzem as pessoas de todas as nações, ó, pela sua feitiçaria. Olha só que coisa, né? Então, as pessoas estão dentro da igreja, mas elas estão tendo contato com feitiçaria, mesmo que uma feitiçaria disfarçada, né? Então, as pessoas são levadas a um contato direto com os demônios dentro das igrejas. Olha só que coisa terrível, né? Como Satanás é astuto. E aí a gente tem um exemplo bem claro, e vocês conhecem, né? De uma igreja que lá você vê mais a ação dos demônios do que a ação de Deus, né? E ali ele chama os demônios possuem as pessoas, e as pessoas ali caem e ficam se batendo ali, e aí é dito que esses demônios são expulsos depois, enfim. Então você vê ali onde as pessoas deveriam estar recebendo o Espírito de Deus, as pessoas recebendo os demônios, né? Então, esse aqui é um ponto que eu queria falar, e agora o outro ponto para a gente concluir esse estudo, nós vimos várias vezes sendo citado, deixa eu encontrar aqui novamente, que a destruição de Babilônia será em uma só hora. Deixa eu ver, por aqui tem. Se alguém encontrar aí, antes de mim, aqui, ó. Em uma só hora foi devastada, mas aqui em cima é dito, né? Em uma só hora chegou o teu juízo. E aí eu estava lendo Apocalipse 17, novamente, né? E olha só o que diz aqui em Apocalipse 17. Lá no final, olha só aqui no 18, a mulher que viste, a grande prostituta, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, quem é a grande cidade, que é a mesma mulher de Apocalipse 17? É a grande Babilônia. Ela domina sobre os reis da terra. Olha só, ela tem poder sobre os poderes civis da terra. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Aqui, ó. Verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, juntamente com a besta, né? Durante uma hora. Então, esses 10 reis vão receber autoridade, juntamente com a besta, durante uma hora. E olha o que é dito aqui, mais embaixo, no verso 16. Os 10 chifres, que são esses 10 reis, que viste, e a besta. Essa aqui é a besta que emerge da terra, né? Desculpa, do mar, que é o papado. Esses odiarão a meretriz é a Babilônia. Eles odiarão a Babilônia, né? Essa meretriz, e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes, e olha só o final, e a consumirão no fogo. Ou seja, os 10 chifres, juntamente com a besta, eles vão odiar Babilônia, e eles vão destruir ela e vão queimá-la no fogo. Olha só. E aqui no capítulo 18, nós vimos que Babilônia será o quê? Será consumida no fogo. É dito aqui que os reis da terra vão ver a fumaceira do seu incêndio. Voltando aqui no 17, os 10 chifres e a besta odiarão a meretriz, a farão devastada e despojada, lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então, quem vai tocar fogo na Babilônia, né, vamos dizer assim, são esses 10 reis juntamente com a besta, ou seja, com o papado, né?
E quanto tempo que eles vão receber autoridade? Vamos voltar aqui. Durante 1 hora. E aí, voltando aqui, nós vimos que a destruição de Jerusalém chegará em 1 só hora. Em 1 só hora chegou o teu juízo. Então, eu acredito que isso não seja por acaso, meus amigos. Essa expressão aqui, 1 só hora, está ligada a essa hora aqui que os 10 chifres, e que são os 10 reis, juntamente com a besta, vão receber autoridade na terra, né? Então, é nessa 1 hora que eles terão autoridade, e é dito aqui que eles vão oferecer à besta o poder e a autoridade que possuem, né? Então, eles estarão ligados à besta, ao papado, né? E vão dar o seu poder e autoridade a ele, né? Ao papado. Então, é durante essa 1 hora aqui que eles terão autoridade sobre a terra que eles destruirão Babilônia, né? Ok? Era essa ligação aqui que eu queria fazer. E assim eu concluo aqui o estudo de Apocalipse 18, né? Ainda tem Apocalipse 19, nós vamos entrar agora. Mas até aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Deixa eu abrir aqui. Ou tá tudo ok aqui? Podemos passar para o Apocalipse 19. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora, tá? Assim, eu não tinha visto um estudo sobre Apocalipse 18, assim, que me agradou, né? Você vai encontrar, mas aí você vê ali algumas coisas erradas e tudo mais. Então, por isso eu resolvi fazer esse estudo de Apocalipse 18, até porque não tem dentro do curso bíblico, né? Nós não estudamos Apocalipse 18, achei que seria bom nós estudarmos pelo menos aqui na revisão, né? Alguém tem alguma pergunta? Bem, não tendo, então vamos encerrar aqui. Vou encerrar essa gravação e depois eu vou iniciar uma nova gravação para nós fazermos o estudo de Apocalipse 19, ok?